minutos, 25 minutos. Eu não me lembro muito bem, mas foi mais ou menos isso. Aí quando terminou, ela me avisou, terminou, mãe. Aí eu vi, né, que saiu o anestesista pra olhar ele, tudinho. Que ele sai de um lugar e vai pro outro, pra onde ele tá. Ele fica olhando ele, né, em uma sala, ele fica olhando ele. Quando termina, ele sai dessa sala e vai lá até ele. E aí ele disse, mãe, pode entrar. Mãe, olha, seu filho vai ficar aí um tempinho desacordado. Vou deixar a foto passando aqui também. Mas assim que ele acordar, ele vai se acordar um pouquinho agitado, tá, mãe? Se ele se acordar um pouquinho agitado, é normal. É o efeito da anestesia, tá tudo bem, viu? Ele resistiu muito, e quanto mais ele gritava, pai falou que quanto mais ele gritava, o médico disse pra ele que era melhor. Porque o anestesista, né, disse, quanto mais ele grita, mais ele respira, mais o ar entra, então é melhor. Ele apaga mais rápido, né? E aí foi tão de repente, botou, o menino começou a gritar, daqui a pouco o menino ficou mudo. Aí eu, pai, como é que o menino tá? Pai, ele tá bem, pai, não sei o quê. Minha gente, que desespero, não desejo pra ninguém, principalmente pra uma mãe. Ele tinha 4 anos e 2 meses quando aconteceu isso. Esse terror na minha vida, né? E aí, quando foi depois que saiu da ressonância, ele foi para essa outra UTI ainda apagado. Minha gente, quando esse menino acordou, ele acordou gritando, chorando, irreconhecível. Não queria ficar no meu braço. Não queria ficar no braço do meu pai. Não queria ficar no braço da médica. Não queria ficar no braço da enfermeira. Ele fechou com a UTI. Ele não queria ficar no braço de ninguém. Ele chegou nessa UTI, eu acho que era 00:30, 00:40, por aí. Sabe de que hora Davi foi dormir, minha gente? Que eu consegui colocar Davi pra dormir. Era umas 3 horas da manhã, diante de Deus. Eu consegui botar Davi pra dormir, eram as 3 horas da manhã, dentro da UTI. Porque ele tava irreconhecível. Aí sim, nesse vai e vem, nessa gritaria, sabe? Nessa reação dele, ele arrancou o acesso, foi tudo, minha gente. E aí, o que acontece? Como ele já tava arrancando muitos acessos, já tava sendo furado em muitos lugares, não tinha nem lugar mais pra furar ele. Também isso é muito... dói muito, enfim, o bichinho tava todo roxo, minha gente. E aí, a médica disse que não ia mais furar ele, não. A medicação dele ia ser administrada intramuscular mesmo. E acho que tivesse de ser, seria por via oral. Intramuscular e via oral, porque não ia mais furar ele mais não. Não ia mais não, porque tava furando muito ele já tava sem paciência, já tava pra lá de traumatizado de seringa, já tava pra lá, entendeu? Então decidiram não furar mais ele, não fazer mais acesso nele e pronto. Aí pronto, gente, a gente fez essa ressonância num dia, quando foi 2 dias depois, a gente teve alta dessa UTI. Deus é tão bom que a gente teve alta da UTI direto pra casa. A gente achou que falaram pra gente, né? Olha, mãe, você vai para o apartamento hoje, tal, de seu glória, aleluia, Jesus, glória a Deus que eu vou sair desse lugar. Porque o apartamento é mais tranquilo, né? Aí, como o Davi já está mais estável, Davi vai para o apartamento. Eu disse, tá bom. Mas aí, Deus é tão maravilhoso, Deus sabia que eu já não estava mais aguentando, gente. Porque eu tava cochilando. Mas eu não tava dormindo exatamente, eu tava sobrecarregada, eu tava muito cansada, gente. Vocês não tem noção não do que é passar uma semana no hospital. Gente, como eu tava cansada. Eu tava esgotada. E o pior, eu tava com medo, apavorada, né? Que acontecesse alguma coisa, era o tempo todo no termômetro. Até quando as técnicas não estavam vindo. As técnicas sempre vinham nos horários. Os horários dela, que não era pela gente. Quem tava verificando era eu. Pra ver quanto é que tava a temperatura dele. Eu vi que ele tava dormindo bem. Vi que ele não estava tendo febre. E aí era quando eu conseguia desfalecer um pouquinho. Mas eu não tava dormindo bem. Não tava. E quando a gente chegou em casa,
Quando a gente chegou em casa, minha vida era tá com não sei quanto, comprei não sei quantos termômetros, porque o negócio vai quebrar, viu? Eu não sei não, não sei se é aí, mas aqui os termômetros quebram de um jeito que eu não sei nem explicar não, minha gente. Tá bonzinho, a gente vai usar, o negócio tá quebrado, dá erro, dá moléstia dos cachorros, eu não sei o que é isso não. Aí eu comprei meu mundo de termômetro, porque eu era louca do termômetro. Depois, voltando, né? O médico chegou lá na sala, no dia da alta já. O médico chegou lá na sala. Caroline, muito prazer, eu sou médico tal. Hoje Davi está de alta, tá bom? Eu disse, ô glória, aleluia. Aí eu até falei, a gente não vai pro apartamento, não, vocês vão direto pra casa, tá? Ele já está bem, graças a Deus, já fizemos todos os exames que tinha de fazer, já medicamos ele, todas as medicações que tinham de ser medicadas. Davi agora está de alta, tá? O que aconteceu com Davi? Davi teve uma diarreia muito forte e através dessa diarreia, Davi desenvolveu a crise convulsiva febril complexa. Por que complexa? Porque foram mais de uma crise em menos de 24 horas, tá? Então, por isso que se chama complexa. Tem crianças que desenvolvem isso quando tem febre. Tem crianças que não se desenvolvem, tá, mãe? Seu filho desenvolveu com 4 anos. Tem criança que se desenvolve mais novinho. Aí ele explicou pra mim, né, que de 6 meses a 5 anos é normal se a criança tiver crise convulsiva febril, tá? É normal. Porque crianças nessa faixa etária, se tiver febre alta, ou se tiver febre alta, ou se a temperatura subir muito rápido ou baixar muito rápido, é possível, sim, desenvolver a crise convulsiva febril, né? Mas a dele foi complexa porque foi mais de em menos de 24 horas. Aí ele até deu um exemplo. Ele falou, olha, se ele fizer 5 anos hoje, se Davi fizer 5 anos hoje, e hoje, Deus o livre, ele até falou assim, Deus o livre. Mas se hoje ele fizer 5 anos, e hoje mesmo ele tiver uma crise convulsiva, não vai ser mais febril, tá? Porque é de 6 meses até 5 anos. Fez 5 anos... tiver convulsão, não é mais febril e tem que reinvestigar, porque possivelmente possa ser uma epilepsia. E aí eu disse, tudo bem, ele foi maravilhoso, explicou tudo bem, direitinho. Eu perguntei se Davi iria precisar ser acompanhado com a neuro, né? Ele disse que não, porque foi uma convulsão febril complexa, porque foi mais de uma, mas foi uma convulsão febril. Davi fez tomografia, porque eles estavam suspeitando que Davi tivesse um tumor no cérebro, devido a tantas crises daquela forma, mas não deu nada, porque Jesus é fiel, o cérebro dele tá ótimo. Fez a ressonância porque achou que ele tivesse com meningite, mas também não estava, né, graças a Deus. A única coisa que constou mesmo nos exames dele, tanto nos exames de coleta, como nos exames de imagem, enfim, foi que ele tem, nos exames de imagem, constou que ele tem sinusite, né? Ele tem sinusite, rinite, enfim. Que isso aí a gente deixa para um outro vídeo, né? Para falar sobre isso, porque inclusive Davi é acompanhado com a otorrino. E tá pra... tudo indica que vai fazer uma cirurgia disso daí. Mas aí a gente deixa para um outro vídeo, né? Esse vídeo é falando o porquê que Davi foi parar na UTI, o que aconteceu com ele. E também um alerta para vocês, mães, pais, né? Eu sou mãe de primeira viagem. Nunca passei por isso na minha vida. Não conheço também quem passou. Vim conhecer depois que meu filho teve isso. Mas antes eu não conhecia ninguém. Então, minha gente, eu só faltei morrer. Eu, minha mãe, meu pai, o pai dele, enfim. E aí, o que acontece? Mesmo assim, como eu disse a vocês no começo do vídeo que eu sou teimosa, né? Pronto, o médico disse que ele não ia precisar ser acompanhado com a neuro, mas eu sou teimosa. Minha intuição, ela fala mais alto e eu vou atrás dela. E aí, a gente saiu num dia. No outro dia, eu entrei em contato com a neuro. Entrei. Entrei em contato com a pediatra dele, né? Entrei em contato com a pediatra dele, que estava ciente de tudo que estava acontecendo. E pedi a ela indicações de neuropediatra excelentes, maravilhosos.
Enfim, que tudo que ela indica é muito bom. Foi ela quem indicou a odonto, que fez a cirurgia dele, né? Da linguinha. Ele fez essa cirurgia com 1 ano e 7 meses. Está aqui no canal o vídeo dele. Foi a doutora Lara, a pediatra dele, que indicou essa odonto, né? Para fazer essa cirurgia nele. Que essa cirurgia se chama frenotomia, né? Ou frenectomia. Cirurgia que ele fez na linguinha, que a linguinha dele bem coladinha, era bem coladinha. E aí por isso que Davi hoje é acompanhado com fono, porque a odonto falou pra mim que ele iria, mesmo fazendo essa cirurgia, ele iria precisar ser acompanhado com a fono, porque se ele tivesse feito a cirurgia recém-nascido, não ia precisar da fono, mas como ele fez a cirurgia com 1 ano e 7 meses, já estava atrapalhando a fala dele, tudinho, enfim. E aí ele ia precisar da fono para fortalecer a linguinha, enfim, por isso que ele faz fono, tá? Porque ele fez essa cirurgia aí com 1 ano e 7 meses. Ele não fez antes porque a mamãe tava com medo, mamãe tinha medo de tudo, mamãe era assustada, mamãe primeira viagem com medo de cirurgia com filho, enfim. Hoje eu tô mais com a cabeça aberta para esse tipo de coisa, mas antes a minha cabeça era mais fechada, sabe? E enfim. E aí o que é que acontece? Voltando, né? Ele disse que Davi não ia precisar ser acompanhado com o neuro. Mas eu disse, tudo bem, doutor, muito obrigada, tal. Aí eu assinei os papéis, ele também assinou e me liberou. A gente veio pra casa num dia, quando foi no outro, no mesmo dia, aliás, eu entrei em contato com a pediatra, doutora Lara, graças a Deus a gente já está em casa, Davi recebeu alta, a gente ia pro apartamento, mas a gente veio direto pra casa, da UTI, direto pra casa, enfim. E aí eu disse a ela, eu quero indicações agora de neuro bom de verdade para acompanhar meu filho, que eu quero realmente saber se meu filho ficou com alguma sequela devido a todas essas crises convulsivas, ou se meu filho tá bem realmente. E aí ela passou um monte de contato para mim, me indicou uma maravilhosa, doutora Mona Lisa, excelente neuro. E aí eu marquei, né, com ela e fui. Foi eu, ele e minha mãe. Quando a gente chegou lá, ela conversou comigo, fez as avaliações físicas nele. Ele respondeu positivamente, novamente, graças a Deus. Eu fiquei mais tranquila, né? E aí ela foi e disse a mim, mãezinha, eu vou passar para ele um encefalograma. É um exame para ver se Davi ficou com alguma sequela ou não, tá, mãe? Se esse exame der algum tipo de alteração, ou se esse exame, qualquer alteraçãozinha que ele der, ele vai fazer o vídeo encefalograma, tá? Esse encefalograma, eu não trabalho com sedação. Então, esse vídeo encefalograma, Davi vai fazer, vai ter que fazer dormindo, né? Tem que fazer dormindo, mas ela não seda, não trabalha com sedação. Davi vai dormir naturalmente, tá bom? Aí tem alguns pré-requisitos, tem algumas diquinhas que a gente dá pra poder você colocar, deixar ele cansado pra na hora do exame ele dormir naturalmente, porque a gente não trabalha com sedação pra fazer esse exame. Eu disse, ok, tudo bem. Aí ela me deu todos os pré-requisitos, me disse tudo direitinho, que um dos exemplos era que ele tinha que dormir, tinha que deixar ele sem dormir na noite, né? Na noite, por exemplo, o exame é amanhã, essa noite a gente não dormiu, em outras coisas que ela disse, né? Que tinha que fazer para na hora do exame ele estar cansado. E funcionou, tá? Graças a Deus. Na hora do exame eu fiz tudo que ela mandou e na hora do exame ele dormiu. Ele dormiu, uma salinha escurinha, com ar-condicionado, bem silenciosa, justamente para a criança dormir mesmo. E aí eu consegui botar ele para dormir. Depois que ele dormiu, subi na maca com ele, porque se eu até tentei colocar ele na maca, mas ele se despertou. Aí eu fui subir na maca com ele, deitei com ele lá e ele conseguiu fazer o exame. Colocaram lá, né, os fiozinhos na cabeça dele para fazer o encefalograma. Durou acho que 30 minutinhos esse exame. Foi. Depois que ele dormiu, que começou a colocar as coisinhas na cabeça dele, durou acho que uns 30 minutinhos. Foi, mais ou menos isso. E aí o resultado saiu com 8 dias. Foi, 8 a 10 dias, por aí. Ela mandou pra mim pelo WhatsApp, nem precisou eu ir lá buscar, ela mesmo mandou pra mim pelo WhatsApp.
E não deu nada, minha gente, não deu nada. Eu vou ver se eu consigo deixar esse exame aqui pra vocês, tá? Vou ver se eu consigo deixar. Não vou prometer, mas eu vou ver se eu consigo deixar esse exame, o resultado do exame aqui. Mas não deu nada, sem sequelas, exame normal. Se tivesse dado algum tipo de alteração nesse exame, ele iria fazer o videoencefalograma, que ele iria precisar para ficar internado 24 horas no hospital, 24 horas com aqueles fiozinhos na cabeça para ser monitorado, para ver, né, algum meio de tratamento para o caso dele, né? Que a gente sabe que cada caso é um caso, né, minha gente? Mas para honra, para glória do Senhor Jesus, meu filho não teve epilepsia, não teve nada. A gente até achou que ele tinha ficado com mal epilético. O que é que tinha acontecido? Que tinha acontecido com ele um mal epilético, porque a cabecinha do pescocinho dele se lateralizou um pouco. A convulsão foi muito demorada, não teve retorno, ele não retornou, né, nessas convulsões. Ele convulsionava e bem, apagava. Ele não voltava. Geralmente as convulsões que dá em criança, assim, convulsão febril, dura por volta de 1 a 2 minutos, a criança não lateraliza o pescoço e depois a criança volta. E ele não voltou. O pescoço dele lateralizou todinho, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim. E a convulsão dele foi muito longa e ele não voltou. Então, a gente pensou, ela falou, né? Então, possivelmente ele deve ter sofrido um mal epilético. Não foi uma convulsão febril complexa. Então, a gente vai ver, mãe, a gente vai ter essa conclusão com o exame. Aí ela passou até um remédio controlado para prescrever um remédio controlado. Caso ele tivesse febre de novo, desse esse remédio para evitar ele ter crise convulsiva. Só para evitar. Mas que eu desse um Novalgina para ele. Tá com febre, deu Novalgina para ele e dê esse remédio aqui. Até o resultado desse exame sair pra gente ver se realmente Davi foi o que aconteceu com Davi. E graças a Deus, quando o resultado saiu, nada, nenhuma alteração, exame normal, sem sequelas, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E aí esse remédio controlado, ela suspendeu, parou. Ele ainda tomou acho que uns 2 a 3 comprimidos dele, porque ele ficou esquentadinho depois desse trâmite todinho aí, ele ficou esquentadinho. Mas aí o resultado saiu rápido, e aí viu que não era nada do que a gente tava pensando ou esperando, aí suspendeu. O remédio controlado suspendeu. A febre dele, o médico tinha dito, e a neuro também, né? A febre dele não era mais 37,8. Acho que tanto a neuro como o médico que deu a alta disse que a febre de Davi não era mais a partir de 37,8, que é considerado, né? Quando a criança tá com febre, é considerado 37,8. A febre de Davi não era mais assim. Quando Davi tivesse com 37, já era para medicar ele. 36 e alguma coisa, já era para medicar ele. 36,7, 36,8, 37 no máximo já era para medicar. E aí, quando ele chegava em 36,5 ou 0,6, minha filha, eu já estava medicando, viu? Porque eu fiquei eu fiquei louca com esse negócio de Davi ter febre, ter convulsão, quase morre, ficou com os lábiozinhos todo roxinho. Ele ficou todo roxo, na verdade, ele ficou todo roxo. Então eu fiquei louca. Era termômetro, era mesmo de remédio, de febre aqui pra não faltar. Era uma loucura. Foi uma loucura, minha gente. Sangue de Cristo de poder. Graças a Deus que esse exame saiu, que eu procurei essa neuro excelente, maravilhosa. Fez esse exame, o resultado saiu rapidinho demais. E mostrou que o menino não tinha nada, não teve nada. Não teve sequela, tava tudo normal. Porque aí eu me controlei mais. Até hoje eu ainda fico cheia de... Aqui tem um monte de termômetro. Tem esse, tem outros por ali por dentro. Mas eu não tô mais naquela neura, mais não, entendeu? Claro que quando ele tá com febre, eu dou a medicação e vamos embora pra emergência, né? A minha vida é assim.
Mas como ele já fez 5 aninhos agora em fevereiro, ele fez 5 aninhos dia 7 de fevereiro. E depois que ele fez 5 aninhos, ele teve febre alta. Por conta da sinusite. Tem vídeo no canal. A gente levando ele pra emergência. E aí, Davi tava com febre alta. 38,6, 38,2. E ele não teve mais nada. Não teve mais nada, minha gente. E só recapitulando pra vocês, depois que Davi teve alta da UTI, ele teve uns espasmos musculares, tá? O que é isso, Carol? Quando ele dormia, ele dava um supapo. Mexia pé, mexia dedo, mexia tudo, ele dormindo. E eu achava que ele estava convulsionando ou que ia convulsionar. E aí eu relatei isso para a neuro. E ela disse, muito importante você me relatar isso. Uma informação muito importante. Porque a gente tem que ver o porquê que ele tá com esses espasmos musculares, né? Se ficou alguma sequela. A gente jurava que tinha ficado. Mas eu tinha orado tanto, pedindo tanto a Deus. Jesus, não deixa meu filho ficar epilético. Não deixa meu filho ter epilepsia. Não deixa meu filho ficar na base de remédio controlado. Não deixa, Senhor. O menino sempre foi saudável. Davi nasceu cheio de saúde. Nunca teve um problema de saúde, Davi. Já nasceu. Já foi direto pro quarto comigo. Teve alta junto com a mãe. Não teve nenhum tipo de problema, minha gente. Nunca foi internado. Foi internado dessa vez, né? Com essa convulsão. Mas ele, antes disso, ele nunca tinha ficado internado, nunca tinha acontecido nada não, minha gente. Foi uma coisa de repente, assim, foi um vendaval, assim, na minha vida, ó. Que eu digo, o sangue de Cristo tem poder. Jesus, segura na minha mão, senão eu não vou aguentar. E não deixa meu filho ficar assim. Foi uma igreja toda orando pelo meu filho, meus pais, o pai dele, minhas tias, meu irmão, minha cunhada, a família, meus tios, primos, a família orando por ele, porque foi uma coisa de repente, minha gente. O menino tava bonzinho, de repente Davi vai parar na UTI, sangue de Cristo tem poder. Mas Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Foi um testemunho na vida de Davi. Isso é um testemunho de Davi. Davi venceu isso daí. Que onde muitas crianças eu conheci uma mãe. Depois que meu filho teve todo esse vendaval, eu conheci uma mãe que eu chorei com a dor dela. Eu conheci uma mãe que o filhinho dela tinha 4 anos, a mesma idade de Davi quando teve a convulsão. O filhinho dela foi também por convulsão febril. O filhinho dela teve uma convulsão e ele morreu, minha gente. Ele não resistiu. Então isso dói pra gente que é mãe, né? E isso emociona também. Emociona. Ele teve só uma convulsão e não resistiu. Meu filho teve uma em casa. Uma só não, né? Meu filho teve mais de uma, porque ele teve uma em casa, foi pro pronto atendimento, tendo convulsão, foi pra UPA convulsionando, chegou lá com 40 de febre. Não foi uma convulsão, ele teve diversas convulsões, né? Daqui de casa pra UPA. Quando ele chegou na emergência pediátrica do plano, ele teve mais de 4 crises convulsivas. Então, minha gente, meu filho não teve nenhuma sequela. Meu filho tá vivo, tá bem, pra honra e glória do Senhor. Isso é coisa de Deus, minha gente. Eu não canso de agradecer a Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Senhor ter trazido a vida do meu filho de volta pra mim. Porque o Senhor sabia que eu não ia resistir, sem viver sem Ele. Ele é meu filho único. É o amor da minha vida. Tudo eu faço pra Ele. Minha vida é a vida de Davi. Desde a minha gravidez que a minha vida parou. E eu vivo pra Davi. Então imagina você adaptar toda a sua vida para uma criança, para receber essa criança, todo o amor do mundo, todo cuidado, todo zelo, e de repente por uma crise convulsiva você perder. Minha gente, eu fiquei doente quando eu conversei com essa mãe.
E ela relatou pra mim: ah, minha filha, levante as mãos pro céu, porque o meu filho, com 4 anos também, teve uma febre maldita, que essa febre ocasionou a crise convulsiva nele, e ele só teve uma crise e ele faleceu. Foi pra UTI e não resistiu. Então, minha gente, eu só teve uma crise e ele faleceu. Foi pra UTI e não resistiu. Então, minha gente, eu sou uma vitoriosa. Meu filho é um guerreiro. É um guerreiro. É Miguel, guerreiro do Senhor. Miguel, por isso que Jesus escolheu esse nome para meu filho. Porque ele é um guerreiro mesmo. Davi Miguel. Olha para aí que nome forte, que nome lindo. Jesus é fiel, minha gente. Então eu queria muito vir aqui e contar esse relato para vocês do milagre que Jesus fez na vida do meu filho Davi Miguel. Me deu meu bebê de volta para mim. Me deu minha vida de volta para mim. Porque esse menino é meu coração fora do meu corpo, entendeu? Esse menino é meu coração fora do meu corpo. Então não tinha condições de eu viver sem essa criança. Não tem condições de eu viver sem essa criança não, minha gente. E ele sabe até onde a gente suporta. Ele sabe. Jesus não prova a gente além das nossas forças. Então eu pedi por tudo que era mais sagrado no mundo. E ele me ouviu. Então eu quero deixar aqui esse alerta para vocês. O que salvou meu filho foi primeiramente Jesus e um bom plano de saúde. Então eu quero deixar aqui. E muita fé em Deus, né? Jesus, primeiramente Jesus. Jesus sempre. Foi Jesus que esteve no controle no barco o tempo inteiro. Eu pensando que o barco ia naufragar e Jesus estava lá e disse: não vai, porque eu tô aqui. Entendeu? Eu levei um filho praticamente morto para o hospital. E eu voltei com a criança viva, cheia de saúde e feliz, como ele sempre foi. E Jesus é lindo, minha gente. Jesus é fiel. É ele quem faz essas maravilhas na vida da gente, não é ninguém não. Então eu quero alertar vocês, mães, pais de crianças menores de 5 aninhos. Tenham cuidado com febre. Febre não é brincadeira. Febre mata mesmo, entendeu? Não vacilem com febre. Febre é um perigo, um veneno. E outra coisa, um plano de saúde bom é o essencial também. Ter um plano de saúde é muito importante, tá? Porque foi uma das coisas que salvou a vida do meu filho. Toda aquela assistência médica que ele teve naquele momento de convulsão. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E, enfim. Mas o médico dos médicos estava lá. Jesus. Então, é com muito prazer que eu venho aqui hoje compartilhar com vocês o relato do meu filhinho, tá? Vou chamar ele aqui para vocês verem. Ele tá com 5 aninhos. 5 aninhos ele está. Amanhã faz 5 aninhos e 1 mês. 5 aninhos e 1 mês. Meu bebê lindo e maravilhoso, inteligente. Esse ano ele faz a formatura do ABC, né? Porque ele já está crescendo. Mas sempre vai ser meu bebê. Quem é mãe entende, quem é mãe sabe, né? A gente depois que vira mãe tem uma força sobrenatural. Tem uma força que ninguém sabe explicar de onde. A gente depois que é mãe, a gente arruma disposição, luta pelos nossos filhos de um jeito que ninguém consegue explicar. É um amor que a gente nunca conhece, só conhece depois que é mãe. Que pare o filho, que bota o filho no mundo. Essa criança precisa de mim. Eu não posso desistir. Tem uma criança que precisa de mim, entendeu? Então é muito emocionante ser mãe. É demais, assim, uma dádiva, uma honra. É uma honra pra mim ser mãe dessa criança tão iluminada que é Davi Miguel. Aqui está Davi Miguel, meu milagre, minha gente. Que Jesus deu a vida de volta para alegrar a vida da mamãe. Não foi, amor? Uhum. Diga, eu sou um milagre, gente. Eu sou um milagre, gente. Jesus é fiel. Ele é fiel. Jesus é lindo. Jesus é lindo. E Ele é quem dá a vida. Ele é quem dá a vida. E dá saúde. Dá saúde. Amém? Amém. Manda um beijo pro pessoal. Um beijo. Isso, outro beijo. Faz coração.
Que lindo! Como é que diz agora? Que Deus abençoe Deus abençoe todos vocês. todos vocês. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui em uma sala dentro da UTI. Aqui é a UTI. A UTI. E a gente tá numa salinha aqui ao lado. Vendo os aparelhos. Inclusive tá com as mãozinhas toda amarrada, que é para não tirar o acesso. Quando você acorda fica brabo querendo tirar esse acesso. E aqui é a poltrona do acompanhante. E aqui é a cadeirinha do penetra. Porque só fica um. Mas Davi tá podendo ficar a gente dois. E ninguém mexe nem ninguém toca.